Tinha que correr atrás do conhecimento, da informação para eu poder me desenvolver. Cedo ganhei um computador, um computador na época era 486, antigo, né? Queria de alguma forma colocar jogo naquela máquina, mas não conseguia. Até que eu consegui estragar o sistema operacional, não subia mais e tal. E aí eu fiquei mexendo, liga, desliga, desmonta, monta. Daniel Loyola, CEO da TQA Soluções em Tecnologia, é o meu entrevistado de hoje no Contrate Veteranos. Formado em sistemas de informação e com mais de 7 anos liderando a empresa, Daniel construiu uma trajetória sólida no segmento de tecnologia da informação, tornando a TQA referência em serviços gerenciados e entrega de soluções completas de infraestrutura de TI, serviços e cloud. Quando você quer empreender, não é para qualquer um, você tem que ter uma mentalidade totalmente diferente de você ter uma mentalidade de trabalhar numa empresa, CCL. A inteligência artificial, ela tá vindo, mas muita gente fala que ela vai tirar emprego, né? Eu não entendo que ela vai tirar o emprego, ela vai melhorar o nosso resultado de trabalho. Essa área, ela é uma área hoje muito necessária, muito requisitada, até mesmo por conta da LGPD, que agora tem, né? Que não se adequa, tem multas muito pesadas. O caminho seria buscar uma formação mais generalista e a partir dali começar a identificar como é que você vai caminhar dentro da área de segurança da informação. Você tem área tanto de processos quanto áreas mais técnicas, né? A pessoa, quando ela tem que achar o que ela quer e o que ela vai gostar para ela poder ter um bom resultado. Quando a gente ama o que a gente faz, o resultado, o bom trabalho, ele é natural. Começa agora mais um episódio do Contrate Veteranos. Saudações, militares, veteranos, veteranas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um Contrate Veteranos da Divisão Podcast. Eu sou o Tenente Galdino e o meu convidado de hoje é o Daniel Loyola, que é o CEO da TQA e vai contar pra gente sobre o mercado de TI e as possibilidades e oportunidades que esse mercado oferece para nós militares. Daniel, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Agradeço bastante aí pela sua presença e queria começar pelo começo, como a gente fala, né? Queria que você contasse um pouquinho da trajetória sua, né, da sua trajetória profissional e também da história da TQA. Não, pode deixar. Primeiro agradecer a oportunidade, né? E, assim, minha trajetória, desde pequeno, tive contato com tecnologia, né? E sempre uma vida muito difícil, com pouco recurso. Então, assim, eu tinha que correr atrás do conhecimento, da informação para eu poder me desenvolver. Né? Logo cedo ganhei um computador, um computador, na época era 486, antigo, né? E que ano que foi isso? Isso foi, acho que 98, 97, 98. E eu queria jogar, né? Pequeno e tal, e enfim, queria de alguma forma colocar jogo naquela máquina, mas não conseguia. Até que eu consegui estragar o sistema operacional, não subia mais e tal. E aí eu fiquei mexendo, liga, desliga, desmonta, monta tal. Aí, bom, não consegui arrumar o computador, eu falei com a minha mãe, pô, precisa mandar arrumar tal. Aí a gente viu o valor que era para arrumar versus o valor que seria para fazer um curso, né? Aí eu optei em fazer o curso, então fiquei lá 6 meses, 9 meses, alguma coisa assim, fazendo aquele curso, né? Para aprender, montar, desmontar, instalar e tudo mais. Aí passado esse período, né, essa espera toda, consegui, de fato, fazer o que eu queria, que era instalar jogo, sistema operacional e tudo mais. Aí, naquele momento, eu tinha acabado o curso, né? A gente foi numa loja de informática ali na região de Santo Amaro, zona sul de São Paulo. E naquela loja eu falei pro dono, falei, a gente acabei de terminar um curso assim e tal, estou buscando uma oportunidade. E aí ele me contratou. E foi aí que eu comecei de fato na área de TI, né? Eu lembro que eu ganhava R$50 por semana. Caramba. Mais o vale transporte, né? Muito pouco, não dava pra nada, mas assim, a bagagem, o conhecimento que eu aprendi foi um negócio absurdo. Pô, que legal, cara. Né? Foi uma base de conhecimento muito grande. E sempre eu correndo atrás, né? Aí um amigo me indicou para trabalhar numa indústria metalúrgica na área de TI, que de fato foi a minha primeira experiência corporativa, né? Num TI corporativo. E a partir dali eu comecei a aprender o TI corporativo mesmo, como é que funciona, que é diferente, né? De você trabalhar na tua casa, atender os amigos, aquela coisa toda, do que dentro de uma empresa, né? E aí ele foi avançando, foi, né, conhecendo tal, e sempre querendo ser o melhor, sempre buscar mais, sempre, né, buscando um conhecimento, né? E de lá foi para uma empresa multinacional, que eu fiquei 10 anos, né, uma empresa de logística. E lá eu comecei suporte, e aí sempre vinham oportunidades, e as pessoas não queriam pegar, né, assumir mais responsabilidade, e o que pintava eu pegava, né? Aí eu fazia compras de TI.
Aí começava a cuidar de infraestrutura, começava a cuidar de servidor, aí de firewall, né? Tudo? Tudo. Tá. Então, o que aparecia eu pegava. Uhum. Aí chegou um ponto, eu estava cuidando de projetos de internacional, TI internacional, ou seja, trazer aquele padrão da matriz dos Estados Unidos, né? A partir de TI para implantar no Brasil. Aí foi um projeto aí de quase 5 anos, tal. E, enfim, e assim fui me desenvolvendo. Até que chegou um ponto, assim, dentro de uma empresa, né? Uhum. O crescimento ele é demorado, você tem contato com tecnologia quando tem projeto, quando tem orçamento para investir. Então, às vezes você avança com conhecimento fazendo treinamentos ou fazendo especializações. Mas você faz aquele treinamento, aquela especialização, você não consegue aplicar na empresa. Porque a empresa ela não tem aquele mesmo ritmo, né? Uhum. Depende de aprovação de orçamento, investimento e tudo mais. E aí chegou um ponto que eu não via mais para onde eu poderia crescer. E aquilo me incomodava muito, né? E já tinha uma grande experiência já na área, né? E aí, 2012, na verdade, até um pouco antes, já comecei com essa questão de querer ter um próprio negócio, né? Para eu poder, de fato, fazer o que eu gosto de fazer e poder expandir com relação ao conhecimento. Porque onde eu trabalhava, eu fiquei limitado naquilo, aquele dia a dia, né? Uhum. Não tem muita mudança. É. E numa consultoria de TI, é até uma coisa curiosa. É um leque de oportunidades que você tem muito grande. Você trabalha com vários fabricantes, cada cliente é uma realidade, né? Ao invés de você estar dentro de uma única realidade, que é aquela empresa que você está, na consultoria você está dentro da realidade de diversos negócios. Então são diversas experiências, são diversas abordagens, diversas situações, né? E ali em 2012 eu comecei a fazer essa preparação, né? Até que em 2015 eu fiz a virada de chave, efetivamente, né? E aí começou a TQA, efetivamente como uma consultoria de TI, já de fato atendendo clientes diretamente, né? E assim, eu falo que a gente começou do zero. Eu tinha essa vontade, mas não tinha dinheiro, era CLT, né? E queria começar um negócio, aí saí da empresa que eu estava, né? Fui desligado e basicamente recebia lá o fundo de garantia, né? Uhum. E o seguro-desemprego, e era aquilo que eu tinha para viver. Então assim, começou um negócio, era eu, notebook, né? Tinha um sócio no começo, com o passar do tempo acabou que não deu muito certo, aí eu continuei, e era assim, era trabalhar o dia inteiro, né? Fechar negócio, suporte, projeto e tudo mais, para chegar no final do dia, fazer a implantação do que foi dos projetos. Uhum. Porque TI, muitas coisas tem que fazer fora de horário comercial, não? Então, durante o dia a gente tudo arrumado, bonitinho, né? Depois... E social, aí 18 horas, trocava a roupa e ia lá. Né? Instalar servidor, implantar um sistema, passar cabeamento. Tudo? Tudo, Caramba. tudo. Então assim, o começo foi difícil, pesado, né? E eu falo assim, quando você quer empreender, não é para qualquer um. Não é para qualquer um. Você tem que ter uma mentalidade totalmente diferente de você ter uma mentalidade de trabalhar numa empresa, CLT e tudo mais, né? Que a gente nasce, a gente é programado. Ó. Você vai crescer, você vai estudar, você vai se especializar, você vai arrumar um bom emprego, você vai crescer, né, mudando de posição, vai se aposentar e tudo mais. Numa empresa, você é o dono, você tem que fazer acontecer. Tá por conta, né? Tá por conta. Tá. Né? Essa é uma mensagem interessante até para os militares. Muitas vezes a gente conversa com eles, né? E é justamente isso. O militar às vezes quer muito a estabilidade, mas ele pode empreender, como você fez, né? Claro que não é fácil, um desafio bastante grande. E hoje a TQA é especializada no quê, Daniel? Para o pessoal conhecer um pouquinho mais da empresa, das soluções que vocês possuem. Hoje a gente atua eu falo que a gente atende os extremos com relação a partir de tecnologia, né? Desde infraestrutura, falando de cabeamento, controle de acesso, câmera, CFTV, ou seja, a parte básica para você montar um escritório, uma indústria, uma fábrica, né? Botar a parte de TI para funcionar, passando pelo suporte. Então a gente atende os clientes com relação ao suporte, com atendimento remoto, presencial, e aí de acordo com cada contrato. Acima do suporte entra a gestão das tecnologias que o cliente tem. Tá. Que é o mais complexo, né? Ou seja, a gestão de servidores, a gestão de firewall, de cloud, de data center, tudo que exige um nível de profissional e conhecimento e experiência muito maior, né? E que ao mesmo tempo, dependendo do tamanho do negócio da empresa, ela acaba tendo que ter vários profissionais, ou às vezes não tem orçamento,
o profissional acaba se frustrando porque ele não consegue desenvolver aquilo, né? Então a gente entra como um braço de sustentação daquilo tudo, melhoria, inovação, né? Aí da parte de infra, a gente entra em desenvolvimento web mobile, a gente também atua como consultoria TOTUS, né? TOTUS focado em Proteus. A gente trabalha com cloud pública, cloud privada, cibersegurança, e a gente também é parceiro de várias empresas, né? Como Microsoft, SonicWall, Fortinet, Acronis, que traz para a gente uma base e uma competência muito grande com relação à colaboração, a cloud, licenciamento, segurança, proteção cibernética, proteção de dados, né? Então, assim, de certa forma a gente consegue ter uma capilaridade muito grande, né? Dentro de cada negócio. Né? O TI é um mundo, né? É uma coisa muito vasta e poucas pessoas conhecem, né, como é grande esse mercado de TI hoje e como você bem falou, né? Tá no monitoramento, tá no CFTV, tem o cloud, enfim. Antigamente era a parte mais de servidor, né? Me corrija se eu estiver enganado, exatamente. Né? Aquela programação, né? A gente tem a mesma idade, então eu também peguei o computador em 95 ali, né? O Windows 95, enfim, foi a mesma época. Mas hoje o jovem, né, que está entrando no mercado encontra um mundo aí à sua disposição. E acho que o grande desafio é saber para que área seguir, se especializar, né? No caso você é uma consultoria, tem uma gama maior aí de especialidades, mas hoje como carreira, Daniel, o que você orienta, né? Você que viu tudo isso acontecer, né? Desde lá de 98, mudou muito, né? Hoje a tecnologia, agora a inteligência artificial, computação em nuvem. O que você orienta hoje o jovem como primeiro passo? Assim, é fazer uma faculdade de ciência da computação ou é ele fazer um curso mais curto antes de entrar na faculdade? Qual que é a sua percepção hoje aí como profissional? Eu vejo que essa geração nova ela quer um crescimento muito rápido, exponencial. Isso, né? Ou seja, ela quer pular etapas, né? Então, assim, quando a gente fala em começar, você pode começar com cursos, né? Cursos técnicos, né? Dentro do que você quer fazer, seja na parte de infraestrutura, seja desenvolvimento, seja de IA, análise de dados, tratamento de dados, né? Com relação a BI, por exemplo. É um começo para você ter uma experiência e já começar a sentir se é exatamente aquilo que você quer e poder direcionar, porque você já consegue entrar no mercado de trabalho, né, e dentro da área de TI você tem segmentos, né, e aí você pode começar a se encaixar dentro daquilo que vai te chamar mais atenção. Eu falo porque a gente contrata profissionais e é muito comum. Putz, eu fiz cursos com relação a desenvolvimento e tudo mais, mas eu não me identifiquei com aquilo. Agora eu quero uma oportunidade com relação à infraestrutura. Ou às vezes até o contrário, né? Então, acho que é um começo mais barato, mais fácil. EAD mesmo? Seja EAD, pode ser EAD. E assim, se a gente olhar o passado com hoje, é muito mais fácil. Você tem YouTube, você tem inteligência artificial, você tem material vasto para você se especializar. Né? Você não precisa de muito, você precisa de internet, um computador e você aprende, né? E a partir daí você pode fazer uma formação técnica, um tecnólogo, e partir para uma faculdade efetivamente, para poder se ter uma visão um pouco maior com relação ao negócio. Né? Tem instituições que você até recomenda para os militares que estão assistindo aí, que querem até buscar hoje tecnólogo, uma faculdade mais de renome que você orienta? Sim, eu recomendo sempre a FIAP, é uma das melhores faculdades com relação à tecnologia. Tem tanto cursos técnicos de curta duração, né, 2 anos, quanto graduações tradicionais. A Anhembi Morumbi também, né, é bastante interessante. E para quem está na rede pública, a FATEC. Boa. FATEC. Boa. FATEC, ela você já sai com conhecimento tanto para uma área de sistemas de desenvolvimento quanto para uma área mais técnica, né, de infraestrutura. Então, fica muito mais fácil para você direcionar o caminho, né? Tá. Legal. E na visão do candidato, como é que você enxerga o mercado hoje? Tem muita oportunidade? Está mais concorrido em alguma área? Outra já está diminuindo a demanda? Na parte de programação, a gente ouve muito que a inteligência está avançando, já não vai precisar tanto de programadores. Qual que é a sua percepção sobre isso aí? A inteligência artificial, ela está vindo, mas muita gente fala que ela vai tirar emprego, né? Eu não entendo que ela vai tirar o emprego, ela vai melhorar o nosso resultado de trabalho. Tá. Porque as pessoas elas vão continuar trabalhando, mas elas vão utilizar aquela ferramenta para poder acelerar processos, automatizar coisas que são muito manuais. Então ela está vindo para poder aumentar a tua produtividade, aumentar o teu volume de entrega, o teu entendimento, né? Então é uma oportunidade muito grande para quem se for se especializar em inteligência artificial. É um mercado que tem um crescimento assim, exponencial,
né? Você vê, por exemplo, empresas como a iFood, que já utiliza inteligência artificial há mais de 10 anos. Caramba. Há muito tempo. E você vê agora, coisa de 2, 3 anos, que foi um boom. Mas muitas empresas já estavam utilizando lá no passado, lá atrás. Então é uma dica boa para a galera que está entrando agora no mercado, se especializar. Computação em nuvem também, ainda, né, vai ter uma demanda muito grande, né? Acho que agora não tem mais volta, né? Computação em nuvem é o caminho. É o caminho, né? tá. Não tem mais volta nesse sentido. Tanto que as empresas hoje, você vai ver o passado, você tinha uma estrutura muito pesada interna, você tinha que construir um data center, né, no break, gerador, ar-condicionado, sistema de combate a incêndio, enfim, uma estrutura muito cara, muito pesado, um investimento tecnológico absurdo, né? E na nuvem não, você vai lá, contrata os recursos que você precisa, implementa o teu sistema e começa a rodar e acabou. Então a estrutura que você precisa ter dentro de uma empresa hoje é a internet e uma rede Wi-Fi robusta para poder trabalhar. Então isso flexibiliza muito. Tanto que assim, para uma empresa se mudar de local é muito rápido, muito fácil. Mas eram projetos muito demorados, muito longos. Tinha janelas de mudança de servidor, né? Isso não existe mais. Acabou isso. Que legal. E tem uma área que os militares, Daniel, eles acabam procurando muito, que é a parte de segurança da informação. Queria que você explicasse um pouquinho sobre essa área, como ela é estruturada, quais são, né, as oportunidades também que existem hoje. Essa é uma questão interessante, porque antes as empresas elas tinham as suas próprias redes internas. Então, para você usar o sistema da empresa, você tinha que ir até a empresa. Você não tinha como acessar de fora, né? E com o crescimento da capacidade de banda de internet, muita coisa começou a ficar exposto. Que hoje basicamente tudo é exposto, que é a chamada cloud. Sim. Né? Você tem a tua estrutura que você acessa ela, mas você não sabe fisicamente onde ela está. Ela existe fisicamente em algum lugar, mas você não tá vendo aquilo. Então o que acontece? Com tudo isso publicado na internet, você passa a ficar exposto. Sim. Então se você não tem um cuidado com relação à tua aplicação, desenvolvimento seguro dela, o hardening, a atualização de segurança de sistemas operacionais, servidores e tudo mais, você fica suscetível, né, a um ataque, a roubo de dados ou a vazamento de dados. Tá? Então assim, essa área ela é uma área hoje muito necessária, muito requisitada, até mesmo por conta da LGPD, que agora tem, né, quem não se adequa tem multas muito pesadas. Né? Então, a área de segurança da informação ela vem justamente para estruturar tudo isso. Né? Garantir que você esteja o mais seguro possível, o mais atualizado possível, que você identifique as vulnerabilidades antes que você seja atacado. Né? E essa questão é uma questão muito constante e recorrente, porque você aplica uma correção hoje, amanhã já surge uma nova vulnerabilidade. Ou seja, você fala que você está seguro, você não está. Todo segundo é um risco. Todo segundo é um risco. E toda hora vai surgir uma vulnerabilidade nova. Então, é um trabalho constante, né? Não só da parte técnica, mas também da parte de pessoas. Porque você vê engenharia social. É um mecanismo, desde quando o mundo existe, de você conseguir uma informação que você precisa. Né? Entendi. Buscar roubar a informação. Né? Então, campanhas de conscientização dos colaboradores, né? É importante. Treinamentos recorrentes para garantir que eles fiquem espertos no que está acontecendo. Pô, chegou um e-mail esquisito, um link, um site, alguma coisa que chegou no meu celular. Ter sempre aquele pé atrás antes de sair clicando em tudo. Uma vez que você clicou, você está suscetível a perder seus dados. Né? E aí você imagina uma empresa sofrer um ataque, ter os dados criptografados, né? que é de fato o roubo de dados. Né? A empresa para. E se tem dados sensíveis, dados pessoais, você tem que notificar isso para o mercado, né? Que você teve um vazamento de dados. Então você já tem um dano à imagem da empresa. Isso já impacta na produtividade, em novas vendas, novos negócios. Né? É pesado. Então assim, é uma área que hoje é muito valorizada. Né? Então assim, para quem quer investir nessa área de segurança da informação, proteção cibernética, é um mercado que tem muita oportunidade, que paga muito bem. Né? E vale muito a pena. Interessante. E dentro da segurança da informação tem algum curso específico, alguma certificação que você recomenda que o pessoal possa fazer, assim? Ou não? Ele vai se especializando em paralelo à formação dele? Como é que é isso? Você pode fazer cursos de... Não necessariamente especialização, mas vai te dar uma visão geral. E a partir dali se desenvolver em treinamentos mais específicos. Tá. Né? Você tem treinamentos focados em pentest, por exemplo, análise de vulnerabilidade.
Treinamentos focados em plataformas, serviços. Então, sim, o caminho seria buscar uma formação mais generalista e a partir dali começar a identificar como é que você vai caminhar dentro da área de segurança da informação. Você tem área tanto de processos quanto áreas mais técnicas, né? E essa especialização também pode ser feita online, naquelas instituições que você citou, FIAP, a AMB Morumbi, também oferecem. Sim, também oferece. Tem impacto também, que é muito forte nessa parte de segurança da informação. Pô, legal. Depois a gente formado bons profissionais lá. Divulga isso para o pessoal, que é importante, né? O pessoal saber. E, Daniel, sobre o perfil do profissional de TI, tem algumas características que você destaca, né? O militar tem as soft skills, né? Que é a questão da resiliência, da flexibilidade, do cumprimento do horário, enfim, né? Várias características que você já conhece, né? Como contratante aí de veteranos. O que você destaca nesse perfil para o jovem hoje que quer ingressar no mercado para ver se ele realmente, né, cabe ali, se tem lugar para ele? Acho que a pessoa, quando ela tem que se achar o que ela quer e o que ela vai gostar para ela poder ter um bom resultado. Quando a gente ama o que a gente faz, o resultado, o bom trabalho, ele é natural, né? E até uma questão curiosa, né? Tem um barbeiro que eu comecei a ir, né? Enfim, fazer a barba com ele. Ele é um cara que ele é apaixonado pelo que ele faz. Então o que acontece? Ele não vai lá só fazer a tua barba, ele traz ideias, pô, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, ele explica. Então ele te traz uma visão que você nunca pensou, nunca passou pela tua cabeça. Então assim, isso vem muito da questão de soft skill. Sim. Que nem eu falo, lá na TQA a gente pensa da seguinte forma, contratar o caráter e treinar a habilidade. Por mais que ele tenha um conhecimento técnico, para mim o que mais vai impactar é a questão comportamental. Porque esse profissional vai estar lidando com pessoas no dia a dia, com cliente, né? E aí eu faço também um paralelo, consultoria versus uma empresa, né, trabalhando como CLT. O teu usuário interno de uma empresa, você consegue lidar, mas de uma forma mais tranquila, né? Quando você está tendo um público com vários clientes, cada cliente é um chefe teu. Cada um age de uma forma. Sim. Então, assim, você tem que ter algumas habilidades de lidar com pressão, com prazos apertados. Muitas vezes o cliente está parado, ele quer continuar a trabalhar, ele te liga pedindo um apoio porque parou de funcionar alguma coisa e tudo mais. Então, assim, o fato de você saber acolher, fala, vamos atender, a gente está vendo, manter a pessoa informada, é muito mais efetivo do que você resolver o problema técnico dela. Então, assim, essa questão humana de lidar com pessoas, querer... né? Empatia, né? Exatamente. É muito mais importante, às vezes, do que a questão técnica. A gente percebe isso no dia a dia. Por mais que, por diversas vezes, a gente atende rapidamente de uma forma que resolveu o problema dele, ele sente falta dessa questão do relacionamento, de estar perto, de ter uma conversa, né? É uma questão curiosa, porque até mesmo o pessoal de TI é aquele pessoal que tá lá escondido, né? Passa a comida, né, lá debaixo da porta, o cara vai te entregar, vai dar resultado e tudo mais, né? Mas no final do dia você tem que lidar com pessoas, lidar com muita gente e tem que saber como agir em cada situação, né? Interessante. E isso foi até uma questão curiosa, porque quando a gente começou a trazer militares, né, pelo teu programa, o soft skill foi o diferencial. Porque são pessoas que estão comprometidas, né? Aquela história. Você entrega a missão para ele, o cara vai lá e vai fazer acontecer. Sim. Né? Se ele tem dúvida, ele pergunta, pede apoio. Se não vai conseguir entregar, ele avisa. Se vai atrasar, ele avisa. Se vai dar algum problema, ele avisa. Não fica aquela coisa para a última hora explodir. Sei. É um cara comprometido com as entregas, com os horários. Então, assim, o militar hoje tem essa questão, né, da soft skill muito forte. E isso a gente tem valorizado bastante. Tanto que nas contratações que a gente fez, por mais que as pessoas não tenham o conhecimento técnico necessário, a gente está lá colocando nos treinamentos. Colocando a equipe para ir junto para poder explicar. Como eu tinha falado, a gente trabalha com Microsoft, com Acronis, Fortinet, esses grandes players do mercado. E a gente coloca as esteiras de treinamento para eles fazerem. Então eles já são treinados, já saem certificados. Né? E começa a atuar. Que legal, hein? Interessante. Você falou algo que vale a pena mencionar, porque a gente fala muito aqui de soft skills, a gente fala muito de hard skills, e agora a gente tem as hybrid skills, né, as habilidades híbridas, né, que foi justamente isso que você falou. Ele tem a parte técnica muito forte, mas também ele tem a empatia para saber lidar com o cliente, porque também não adianta só ter a parte técnica e não saber acolher, né, o problema do cliente. E muitas vezes eu acho que você age ali na solução, né, tá
pegando fogo, um incêndio ali, você tem que apagar. Então, esse profissional técnico tem que também saber acolher aquela demanda de uma forma que o cliente se sinta aí reconhecido, de certa forma, por ser um cliente de vocês, né? Então, eu acho que os militares saem na frente nesse sentido, por terem essas habilidades. E hoje eu fico muito feliz até de ter empresas como a TQA, que dá essa parte técnica, né, para o militar ou para outro candidato civil que vocês contratem, porque antigamente as empresas, quando procuravam um recrutador, elas já queriam o perfil pronto, né? Não, me traga esse profissional com esse certificado, se não for esse não vale, enfim. Mas hoje as empresas estão buscando muito isso, comprometimento, cumprimento do horário, dar o pronto da missão, que é justamente isso que você falou, né? Se você fez, avisa que você fez, se você não fez, avisa porque você não fez, está atrasado, tem um cronograma a seguir. Então, essa questão dos militares, principalmente depois da pandemia, veio muito forte, né? Porque a nossa mão de obra, infelizmente, cada vez mais precária, né? A formação técnica também veio nessa esteira, né? Até pelo EAD também, que facilitou, mas precarizou um pouco, né, a qualidade do ensino. Então, um militar que tem essas características, e eu sempre ressalto isso para eles, nas próprias entrevistas falarem também, porque as empresas hoje querem justamente isso, Daniel, que você está falando. Então, eles também têm que entender que eles têm essa qualidade. E eu sei que você contratou recentemente aí um sargento, né? Queria saber como é que tem sido essa experiência, até da parte dele, né? Qual que foi a sua percepção, né, com essa oportunidade que você deu? Eu acho que ele era de outra cidade, inclusive, né? Veio de mudança, enfim. Como é que foi essa contratação? Se você puder contar um pouquinho. Foi muito bom. O Alan, né? O Alan. É um cara que tem agregado bastante valor lá pra gente, né? Pelo comportamento dele, isso tem moldado os demais. Até uma questão curiosa, né? Porque, naturalmente, os demais tinham alguns comportamentos lá meio duvidosos, né? E observando o Alan, o jeito dele, né? Mais sério, né? Mais objetivo, pega, faz acontecer, se comunica muito bem. Aí você vê que o ambiente começou a mudar. Virou uma referência boa para os demais. Que bom. Né? Foi uma questão curiosa, tanto que teve um dia que o pessoal deu uma vacilada num assunto, não nem lembro exatamente o que foi. Ele falou, vocês vão ter que pagar 20 flexões. Aí tava lá os dois analistas lá fazendo flexão. Pagou mesmo. Pagaram flexão. Olha aí. Foi muito engraçado. Militarismo está entrando então na empresa agora. Não, com força. E é aquela questão, né? A gente vem entregando para ele mais responsabilidades de forma gradativa, ele vem assumindo alguns pontos, a gente orienta ele, ó, segue nesses caminhos que você vai conseguir, e ele vai indo, vai caminhando, vai entregando, né? Pô, que bom. Então, assim, foi uma experiência muito positiva, né? Eu tô com 2 posições em aberto aí que tá difícil de fechar esse processo de contratação, né? Tenho preferência pelos militares, é lógico, né? Pela experiência. E assim, não é porque é um interesse da empresa em si, mas porque é um perfil que quer aprender, que quer crescer, que quer evoluir, e ao mesmo tempo a gente é meio que uma escola, né? Ou seja, eu tenho tantas frentes que o profissional pode atuar e ele pode escolher o que ele quer fazer, de certa forma. Naturalmente, dentro das responsabilidades que ele tem que fazer, ele pode conhecer outras questões também, né? Como desenvolvimento, banco de dados, segurança e por aí vai, né? Então, assim, tem sido uma experiência muito, muito boa. Pô, que interessante. Você falou uma característica que ela é muito forte no militar, que é a questão de assimilar uma cultura e propagar ela, né? A gente costuma falar contaminar os outros, né? Mas a contaminar tem um viés meio negativo, né? Mas a gente dissemina algo assim que é a cultura da empresa, né? A cultura da instituição, né? No próprio Exército, ou Marinha, ou Força Aérea, na qual eles serviram, isso vem muito forte, né? E ele se torna um embaixador da marca e ele tem aqueles valores estabelecidos, ele tem que replicar aquilo, né? E eu acho que falta muito hoje nas empresas, né? O colaborador que entra, entende a cultura da empresa e segue ali o que é estabelecido, né? Não inventa moda, né? Ou inventa mais de um jeito positivo, querendo questionar algum processo, né? No sentido de melhorar, mas não de desafiar, né? O que existe ali na empresa, né? Você é o CEO, você definiu algumas regras, né? Eu imagino, toda empresa tem alguma regra, assim como as nossas instituições militares, e as regras têm que ser seguidas, né? Não tem como ter uma empresa sem regra. A gente fala muito de hierarquia horizontal hoje, mas a gente também ouve que às vezes vira bagunça, né? Então tem prazos, tem cronogramas, né? Você está se comprometendo com o seu cliente, então o militar nesse sentido ele se destaca. Principalmente se ele for um militar que ficou mais anos. Eu não sei no caso do Alan quanto tempo ele ficou, né, na força, mas o militar temporário hoje, para quem não conhece, pode ficar até 8 anos.
né? É o limite legal. Então, o militar que entrou no primeiro ano, teve o seu contrato renovado ano a ano, né? E foi assimilando esses valores, né? De disciplina, de comprometimento, né? De dar o pronto da missão. Quando ele sai após o 8º ano, ou se ele for de carreira depois de 30 anos, né? Nem se fala, ele sai muito mais imbuído dessas questões, né? Desse comprometimento e de cumprir a missão mesmo, né? Que é o nosso jargão principal. Então, eu fico muito feliz, né? Com essa contratação por parte da TQA. Tem outras vagas lá, pessoal. Inclusive, se quiser mencionar algumas vagas que você costuma ter, Daniel, a gente divulga, né? Eu divulgo lá no meu Instagram, Tenente Galdino Contrate Veteranos, divulgo sempre no LinkedIn também. E eu queria saber um pouco da sua percepção de mercado. A gente ouve muito que está faltando profissionais de TI, né? Muita gente está se formando, mas ainda assim falta profissionais ou está faltando bons profissionais. Qual que é a sua opinião sobre isso? O mercado ele tem bastante oportunidade, né? Ao mesmo tempo que tem muita vaga, tem muito candidato. Mas a grande questão é você conseguir dar um match com o perfil daquela pessoa com relação à tua vaga, à tua cultura, né? Tanto quando a gente abre essas vagas, né? A gente recebe mais de 100, 200, 300 currículos. Caramba. Assim, é um negócio absurdo. Assim, eu abro uma vaga para um júnior, aí esse candidato é perfil pleno, perfil sênior, às vezes coordenador, supervisor. Então, assim... Vende tudo. Vende tudo. É um negócio absurdo. Assim, tem muito candidato e ao mesmo tempo você vê que tem muita vaga, né? Mas o que falta às vezes é aquela questão do eu ficar muito tempo numa empresa e eu me fechar dentro daquela pequena realidade. Sim. Aí a pessoa que está naquela realidade, como eu falei, a empresa ela tem limitações de orçamento. Então, se você está lá e você não está se especializando em novas tecnologias, você fica para trás. Então é muito comum você ver essas vagas que esses candidatos que tinham perfis de gestão e liderança buscarem posições, dar passos para trás, porque profissionalmente ele não tem um perfil adequado mais, né? Então tem que voltar um pouco para depois voltar a crescer de novo. Então assim, eu acho que assim, por mais que a gente treine, né, dê oportunidade e tudo mais, só depende da pessoa, só depende da gente ir atrás, fazer acontecer, né? Só depende da gente. Isso é que eu falo para todo mundo lá, assim, eu vou te entregar um mar de oportunidades, né? E lá o pessoal pode participar de projeto, tem acesso a isso, aquilo, a gente coloca para participar e tudo mais, tem os treinamentos, tem certificação, mas quantos vêm atrás querendo aquilo? É muito pouco, entende? Entendi. Então você entrega, tá aqui, você pode fazer o que você quiser. Né? Ah, não, mas eu quero fazer, mas tem que ser dentro do meu horário de trabalho. Tá bom. Assim, a gente consegue colocar algumas coisas para você fazer dentro do horário de trabalho, que seja relacionado ao teu perfil, né? Ao que você tem que fazer, que seja aderente. Mas, assim, se eu quero crescer como pessoa, eu vou me dedicar, não importa o horário. Eu vou pegar aquilo e vou avançar, vou ir para cima, né? Então, assim, eu vejo que, assim, que nem eu falei, o pessoal quer crescer muito rápido. Chegou agora, já quer ser chefe. Entendi. Já quer ir lá na janelinha, né? E esquece de passar por aquelas etapas, né? Que são importantes, Que são né? importantes, Sim. né? Não é uma questão só salarial, né, Daniel? Tem muita gente que já quer se formar e já... fiz 2 pós-graduações, já fiz uma especialização, quer ganhar um salário, né, de patrão, né, de chefe. Né? Que aí entra numa questão, até é curioso isso, porque tem muita gente extremamente formada, certificada e tudo mais, mas não tem experiência. Então você vê, por exemplo, a Tesla, né, Meta, o X, eles têm contratado mais pelo que a pessoa conhece, não necessariamente pela formação. Entendi. Pela experiência. Então, assim, às vezes é muito mais interessante você ter uma pessoa que ela busca informação, ela se especializa, independente da formação, né? Porque a formação, você tem um diploma, não que você tem experiência. A formação, você pegar um bacharelado, um MBA, você vai ter uma visão mais abrangente, né? E não uma visão mais específica, dependendo de onde você vai atuar. Entendi. A teoria difere da prática, geralmente, né? Um pouco. Exato. Então, a gente está verificando um mercado hoje, né, Daniel, que está contratando aquele profissional que resolve problema, né? Então, se ele só tem a parte teórica, dificilmente ele teve algum problema na mão para resolver. Acho que é mais ou menos isso que você está querendo dizer, né? Exatamente, tem muito disso, né?
Então, hoje, o jovem ele tem essa ideia de que a vaga vai estar esperando por ele no mercado, né? E ele, infelizmente, não se especializou, mas vai ter essa oportunidade. E muitas vezes não, tem que realmente trilhar uma carreira, né? Esperar, dar tempo ao tempo, que é isso que eu falo bastante, né? O militar tem essa questão da hierarquia, ninguém sai de sargento para tenente do dia para a noite. Então, no meio civil a gente tem assistido isso, né? Uma ansiedade, né? Um imediatismo de querer crescer rápido, querer um status para colocar no LinkedIn ali, né? Mas nem sempre isso acontece e vai ser até pior para ele, né? Se ele não tiver essa bagagem, né, de experiência como você tem, né, de vários anos aí, né, percorrendo a parte de TI, o próprio militar vai se iludir, né? O próprio profissional em geral. Então, é uma dica ótima aí, né, para quem estiver assistindo, de realmente passar pelas etapas que tem que passar, né? Não tem como E é interessante, pular. teve um profissional que a gente contratou lá no comecinho para ajudar a gente com relação ao cabeamento, passar cabo. E o que acontece? Essa pessoa, ela conhecia TI doméstico, comprava máquina, montava para jogar essas coisas, né? Mas não conhecia o TI corporativo, né? E aí a gente trouxe ele para passar cabo. E o cara tava, antes de entrar com a gente, tava trabalhando em lava rápido. Ficava lá em lava rápido, tá? Ganhava por dia, né? Caramba. E aí veio pra gente pra lançar cabo, né? E aí, tem hora que você tem projeto, tem hora que você não tem projeto. Então, vem aqui, vamos fazer suporte. Vamos mexer com o servidor. Cara, esse cara, ele cresceu tanto. Cara, foi pra cima, se especializou em servidores, se especializou em suporte, se especializou em infraestrutura, se especializou em firewall. E, cara, ele tocava tudo. Tudo. Que legal, o que pintava lá, ele já faz isso aqui que resolve. Ou seja, e foi mérito dele. Por quê? Assim, eu entreguei a oportunidade. E ele abraçou. Assim, o cara ficou com a gente, ele ficou com a gente uns 6 anos, né? 6, 7 anos, se não me engano. E cresceu de uma forma absurda. Aí depois saiu para o mercado já numa posição melhor, uma remuneração maior. E até hoje ele não se formou. Olha só. Não tem formação de faculdade. Mas na prática ele resolve. Mas na prática ele resolve. Caramba, que interessante. O mercado de TI é um mercado que olha muito para diploma ou não? Ele olha mais para experiência mesmo? Depende muito do segmento. Tá. Né? Depende do porte da empresa, o tamanho, né? Tá. Da empresa para olhar para isso. Mas você tem empresas pequenas que vão te pagar uma remuneração muito boa, às vezes muito maior do que uma multinacional, e com exigência muito menor. Mas naturalmente aquela pessoa ela tem uma entrega e tem uma competência muito grande. Entendi. Né? Ao mesmo tempo que você pegar um cara que vem de uma multinacional, ela não vai se encaixar naquilo, né? Então, fala que assim, oportunidade para todo mundo ela existe. Né? Tem que saber aonde se encaixar, né? Aonde que o seu perfil, Exato. se é mais acadêmico, se é mais prático, se você sabe fazer e não tem diploma, tem oportunidade para todo mundo. Isso que é importante. Tem oportunidade para todo mundo, exatamente. Legal. E depende muito também do teu network, né? Da tua rede de relacionamento, para te abrir mais oportunidades. Então, quanto mais você busca conhecer outras pessoas, né? Trocar figurinhas, isso te abre portas de uma forma absurda. Eu queria justamente perguntar para você sobre isso, né? Sobre plataformas de contratação. Você que busca candidatos aí no mercado, o que funciona mais para a área de TI? Existem plataformas, né, paralelas que a gente tem? Porque as mais conhecidas são, né, Cato, InfoJobs, essas de mercado. Tem lugares onde o profissional de TI pode se candidatar, se cadastrar e ter uma chance maior de contratação? Tem uma específica que é para TI, que é a própria API Info. API Info? A gente usa muito a API Info, inclusive, para fazer contratação, tá? E, ao mesmo tempo, a gente está utilizando bastante o LinkedIn. Boa. Não só para divulgar a vaga, mas também para buscar o profissional. Porque a gente busca, não só de fazer a divulgação que a gente acaba recebendo, como eu falei, são 200, 300 currículos que a gente tem que avaliar. E, ao mesmo tempo, se eu estou dentro do LinkedIn, eu estou enxergando todos os profissionais do mercado. Sim. Estão lá. Então, se o cara tem um perfil bem configurado dentro do LinkedIn, isso vai chamar atenção. Então, assim, a gente já fez algumas contratações buscando dentro do LinkedIn. E não necessariamente contratando as versões pagas da ferramenta. As próprias funções gratuitas você consegue. Pô, que legal, hein? E falando de perfil de LinkedIn, né, para o pessoal que está assistindo, está precisando de uma dica, de um conselho aí, o que atrai a atenção de um recrutador, de um contratante, né, na hora de visualizar o LinkedIn, o perfil de alguém? O que você olha ali que tem que estar, a descrição, a estrutura, ou sobre, tem que ter a trajetória dele, ou não, a parte ali de experiência já é suficiente? O que você tem de dica aí para o pessoal? É um conjunto, né? Conjunto da obra. É um conjunto. Então, você tem os cursos técnicos, você tem a formação, o idioma, e dentro das empresas que você passou, colocar a tua trajetória.
O que você fazia? O que você era responsável? E também tem uma questão que, assim, é até importante isso, que o pessoal, tem muita gente que se vende muito bem, né? Mas entrega muito mal. Então você pega muito aquele currículo, puto, o cara é um deus, é isso aí que eu preciso. Aí quando entra, aí tá naquela história, pô, o cara tem um monte de curso, mas nunca teve prática. Entendi. Então assim, ele tá buscando uma oportunidade meio desconexa, ele acaba se prejudicando e prejudicando o próprio empregador que contratou ele, né? A gente passa muito por isso. Mas assim, de fato, trazer dados que sejam consistentes. Eu participei de tal projeto, a minha participação foi essa, eu entreguei tal resultado, eu tinha essas responsabilidades, né? Eu busquei crescer em determinados assuntos. Então trazer situações reais mesmo, né? Que isso chama bastante atenção. Porque aí você vai dando match em algumas situações que você vê lá, pô, isso aqui, pô, ele se desenvolveu nisso, ele fez aquilo, né? Ele tem alguma experiência, você vê que é um cara que tem mais iniciativa, ele fez os treinamentos e de fato ele se desenvolveu. Então isso chama atenção, né? Para quem está buscando contratar uma nova pessoa, né? Interessante. E o mercado de TI costuma avaliar esse candidato de alguma forma antes de realmente contratar, fazendo provas, simulações? Como é que testa esse conteúdo dele? Provas para validar o conhecimento, tá? E também testes comportamentais e psicológicos, para você tentar observar no que aquela pessoa se destaca. Se é uma pessoa que é mais questão de relacionamento, se é mais técnica, né, se é mais de bastidor. Isso dá uma visão muito valiosa para a gente, porque às vezes a gente quer contratar a pessoa por uma determinada função, a gente vê que ela é muito boa, mas na hora que você faz o teste, você vê, putz, se eu colocar ela naquela situação não vai dar certo. Então eu acabo meio que prejudicando a pessoa se eu contratar ela, ou se eu contratar ela e colocar ela para fazer uma coisa que não é muito do perfil dela. Perfil comportamental, né? Por aí vai. Interessante. Então você avalia toda essa parte aí psicológica, digamos assim, do candidato, para saber se o que ele está colocando ali realmente condiz, né, com o perfil dele, né? Porque escrever é fácil, né, Daniel? O papel aceita tudo. E é natural, porque assim, a gente quer o melhor, né? Sim, sim. Então a gente sempre vai buscar o melhor, então a gente sempre vai colocar, talvez até o que não deveria, né, para tentar se vender. Então é uma forma de você filtrar isso, né? Então assim, a gente olha muito, se a pessoa ela traz uma verdade, ela quer aprender, por mais que eu não conheça muito, mas ela quer aprender, a gente valoriza mais do que quem conhece muito. Porque a gente sabe que aquela pessoa ela vai crescer muito rápido, vai começar a ter uma entrega muito rápida. E a gente vê que ela veste a camisa, ela vai para cima. Que legal. Né? Tem mais ambição, né? Digamos Tem mais assim. ambição. Isso é algo que é difícil a gente colocar no nosso currículo, né? Sou uma pessoa ambiciosa, às vezes pode até parecer, né, arrogante. Mas você tocou num ponto que é interessante, que são as plataformas de contratação, né? Eu recebo muitas mensagens dos militares, né? Pô, tenente, me candidatei lá na vaga tal, não me chamaram, tá demorando, deu 3 meses, deu 6 meses e nada. Então eu vejo muito isso, né? Que às vezes existe um descompasso. Você abre uma vaga, né? Vem muita gente que às vezes não tem o perfil, né? E agora a gente está ouvindo mais agora esse papo de que a inteligência artificial vai entrar e já está entrando forte no recrutamento também, né? Até para avaliar o candidato, de acordo com as respostas dele, a inteligência já vai questionando, né? E vendo se realmente ele conhece, né, daquilo, da forma como ele colocou no currículo. Então vai ficar mais difícil enganar o recrutador, né? Que às vezes tem pressa para contratar, né? Isso é verdade, a gente tem que falar. E isso acontece muito também nos cargos operacionais, em que sempre se contratou muito rápido, em volume, etc., mas isso é tempo e é dinheiro, né, Daniel? Então o recrutador, o CEO de uma empresa não pode gastar recurso à toa, né, como a gente sabe. Então as inteligências estão entrando agora, eu acho que você deve estar acompanhando isso aí também, tem algumas plataformas estrangeiras e até brasileiras que já estão usando, então o candidato ele vai ter que ter base mesmo para poder, né, convencer a inteligência de que ele é o candidato para aquela vaga, né? Então o pessoal que está assistindo aí esse episódio, fique ligado nisso. Hoje só um currículo bonitinho não está, né, dando tanto efeito. E um outro ponto que você tocou também é a questão da marca, né? Então você falou que tem muita gente que sabe se vender muito bem, né? E eu ouço até de outros recrutadores às vezes falando, pô, Galdino, eu gostei daquele perfil, entrei no LinkedIn dele, mas ele estava sem capa ali, né? Eu já achei que era um candidato meio desleixado, né? Ou a foto estava mal tirada, né? Contra a luz, eu não conseguia enxergar a cara dele. E são detalhes, né? E o militar é muito detalhista nesse sentido, né? Da apresentação pessoal. Então, eu costumo falar que o nosso LinkedIn é uma vitrine, né, Daniel? Então, exatamente, a gente tem que estruturar ele, colocar de uma forma atrativa. É o primeiro contato que vai ter com o recrutador, né? Então eu acho que
A gente tem que investir cada vez mais hoje no LinkedIn, que já provou que é uma rede, né, de alcance. Antigamente era uma rede mais para executivos, hoje, né, virou uma rede para todos os tipos de cargos. E então eu estimulo aí a todo mundo, né, investir no LinkedIn. O Daniel está buscando lá, a TQA está precisando de gente boa e é esse primeiro contato que ela vai ter com vocês. E Daniel, sobre a TQA, qual que é a sua visão de futuro para a empresa? Vocês têm algum planejamento assim de curto, médio, longo prazo? Você tem alguma ideia assim para onde prosseguir? Conta um pouquinho pra gente. A gente vem crescendo gradativamente, ano a ano, e uma coisa que eu tenho um cuidado muito grande é de não dar um passo maior do que a gente não consiga, né? Porque a gente tem que crescer e tem que manter o mesmo nível de serviço ou até melhor, né? E desse ano a gente já está sentindo que vai ser um ano melhor, né? Tem sido um ano muito melhor do que os anteriores, né? Mas assim, falando em crescimento, a gente está fortalecendo nossa área de serviços, nossa área de projetos, principalmente com essas parcerias que a gente tem com Microsoft, com a Acronis na proteção cibernética, né? Para, de fato, dar uma alavancagem muito maior. A gente está investindo pesado em relação a marketing, tráfego pago, né? Então a gente tem uma visão de crescimento para esse ano em torno de uns 30% e para o próximo ano pelo menos uns 60%. Em termos de estrutura, venda, né, e novos negócios. Interessante. A gente observa que o mercado está... Por pior que a gente observa o que está acontecendo no governo, nos mercados, né, por aí, a área de TI está crescendo bastante. E a gente sente que tem muito mercado que está acelerando. Então, assim, está um movimento bem interessante. Então é um momento propício aí para o pessoal entrar na área mesmo, se especializar, como você falou, investir, né, se capacitar, porque tem oportunidade aí a longo prazo, né? A gente deve enxergar aí um grande número de vagas, né, para TI aparecendo, surgindo, vagas novas aparecendo que a gente não sabe ainda, né, Daniel? O que vem pela frente, né, nessa parte de inteligência, principalmente, que a gente citou. Eu queria voltar num ponto que você falou um pouco sobre a questão do relacionamento, né? Você falou de relacionamento agora empresarial, né, com as grandes empresas do setor. E o networking hoje eu acho que é algo muito importante, né? Não só para o empresário como você que quer conseguir novos clientes, mas para os próprios candidatos também, né? E na parte de TI, como é que ele consegue se relacionar? Existem fóruns hoje, eventos, congressos, feiras, etc. Como que, principalmente o militar hoje, que está às vezes no quartel, no último ano, como o próprio Alan estava, né? Ele pode começar a se inserir nesse mercado, conversar com outras pessoas, né? Porque o networking pro militar é muito difícil, né? A gente conhecer gente de fora do quartel, né? Mas como é que ele pode já fazer essa transição de uma forma mais suave, mais lenta, já começar a se inteirar, às vezes até fazendo um trabalho freelance, né? Em paralelo ainda no quartel, para ver, pô, será que essa é a minha praia ou não é? O que você recomenda nesse sentido que existe hoje? Tem muitos grupos, né, para você participar, grupos de discussão, grupos de negócio, grupos técnicos, seja online, seja presencial. É questão de você pegar um que você se identifique e começar a participar. E eu acho que o principal ponto, quando você entra num grupo, eu vou te dar um exemplo de grupos que eu participei, e alguns eu participo até hoje, grupos de empresário. O fato de eu estar num grupo, eu já vou ter um contato com diversas pessoas. Mas se eu não for atrás delas, não vai adiantar nada. Então, assim, você identificou um grupo que faça sentido para você, né? Um grupo de discussão, grupos, enfim. Faz network com essas pessoas, chama para conversar, né? Pô, eu quero conhecer a tua trajetória, a tua história, o que você faz. Por mais que você não tenha experiência, você vai começar a gerar afinidade com essas pessoas e naturalmente as oportunidades vão começar a surgir, né? E às vezes não é rápido, às vezes demora um pouco, mas é um trabalho constante. A questão de conversar, chamar para conversar, participar de eventos, participar de fóruns de discussão, né, feiras. O que tiver oportunidade de você estar junto de outras pessoas e de preferência que sejam melhores do que você, é uma oportunidade única, porque a gente está ali num nível, né? E se a gente quer crescer, a gente tem que estar em contato com pessoas que estão um nível acima. Né? E perder o medo. Pô, o cara é um deus, né? Ele é melhor que eu. Não se preocupe com isso, vai lá. Se jogar mesmo. Se joga. Né? Porque você começa a perceber coisas que você não tinha percebido antes, porque você está entrando numa realidade nova.
Aí você começa a perceber que o teu network vai ficar de um nível maior, de alto nível. Você percebe que oportunidades vão começar a surgir, seja trabalho, seja treinamento, seja emprego, né? Porque, assim, se a gente parar para pensar, todo e qualquer negócio, toda e qualquer empresa, a gente não está vendendo produto em si, não é um negócio físico, a gente está vendendo relacionamento. Sim. Então a pessoa ela compra um produto da TQA porque ela confiou no que o Daniel transmitiu para ela. Né? Pô, ele está transmitindo uma verdade, ele está transmitindo que aquilo funciona, que aquilo vai dar certo. Né? E naturalmente eu tenho que garantir que aquilo vai dar certo. Né? Não vou, é que nem eu falei, eu não vou dar um passo maior que a perna. Né? Então tudo é feito baseado em relacionamento. Tanto que assim, tem até uma questão curiosa, faço parte de alguns grupos de empresário. Os caras têm empresas milionárias e os caras não têm marketing. Por quê? Todo o trabalho ele é feito em networking. Olha só. Networking de alto nível. Ou seja, é a rede de relacionamento que essa galera tem que vai trazer um negócio. Então o cara tem um site, mas ele não investe em tráfego pago em nada. Não tem área de marketing, não tem nada. É puro relacionamento. Olha só. Puro relacionamento. Então, mais importante ainda, o profissional saber ser uma marca mesmo e se vender como profissional do setor, Exato. né? E pra mim, que eu sou de TI, né, bicho do mato, cara. Você não fala com ninguém. Sim. Né? Quando eu era mais novo, puta, chegava gente em casa, eu me escondia, né? Então, assim, meu maior desafio, porque assim, eu abraçava as oportunidades, né? E, puta, cara, entrava numas roubadas, mas eu ia lá e tinha que fazer acontecer. Aí me botaram lá como coordenador. Vixe, Maria. Tem que lidar com gente agora, né? Agora pegou, né? Um tal de ser humano, né? Tem que lidar com o ser humano, cara. Putz. Aí, nossa, penava. Era difícil. Né? Porque eu sempre fui bicho do mato. Então, aí eu comecei a me especializar, fiz coach, comecei a buscar conhecimentos que eu não tinha. Sim, me desenvolver como pessoa, com relacionamento, né? Para eu poder, de fato, ter aquela função. Então, assim, se você parar para pensar, você sair de uma área técnica para virar uma empresa, é um negócio muito diferente, porque empresa é relacionamento. Né? Então você tem que lidar relacionamento network o tempo inteiro, Conquista, né? Exatamente. Então, assim, se eu olhar o Daniel do passado com o Daniel de hoje, não tem nada a ver, nada a ver. E naturalmente, só dependeu de mim. Não teve ninguém lá, bem aqui, Daniel, eu vou pegar na sua mão, eu tô vendo que você não sabe falar, você não sabe se comunicar, vem aqui que eu vou te ensinar. Cara, nunca, isso nunca aconteceu, Você nunca. foi percebendo... Eu percebi, eu ia atrás. Entendi. Eu percebi, eu sofria, não sabia como fazer. Ficava lá penando, falei, cara, e a cabeça doía, porque você lidava com situações que eu não tinha a menor ideia como sair daquilo, como resolver. E aí vai passando um tempo, você, cara, puta que besteira era aquilo que eu tava... Né, não sabia lidar, não sabia falar, não sabia me comunicar, né? É um medo. Então, assim, principalmente como militar está lidando dentro de uma realidade, né, que é o ambiente militar e quer ir para uma outra realidade, cara, é enfrentar. Não ter medo, vai para cima do que você quer, né, do que você busca para a tua vida profissional e vai para cima. Não tenha medo de errar, não tenha medo de passar vergonha. E se passar vergonha, ria de você mesmo. Tem que se expor, né? Tem que expor. Saber... Tem que dar cara para bater. Vender o seu produto, vender a sua imagem, e é o que tem, né? Porque Exato. Ninguém vai realmente pegar na mão, como você falou, né? E é uma coisa que a gente fala muito lá na Chico, é o seguinte, cara, todo mundo vai errar. Eu sei que todos aqui vão errar em algum momento. Só que, bicho, errou, levanta a mão, vamos errar junto, pelo amor de Deus. Porque às vezes o cara, ele erra, ele segura. Aí quando você vai ver, já toma uma dimensão tal que você não tem nem mais o que reverter. Entendi. Então, assim, com esse pensamento de, pô, vamos errar junto, porque todo mundo erra, ninguém nasceu sabendo. Por mais que eu seja o cara mais fodão do mundo, né, o melhor tal, eu não sei de nada ainda, não sei de muita coisa, né? E quando você se permite errar, mas assim, você tem que errar e resolver rápido. Correr rápido, né, para resolver. O time cresce muito forte, né? E a partir desse pensamento que a gente tem lá agora, mudou totalmente, né? O pessoal vai lá, não tem medo, né? Tem dúvida, pergunta, pô, vamos fazer assim, vamos fazer assado, tal. Tem hora que erra, puta, errou feio, mas gente, vamos lá, volta, vamos repensar a estratégia, né? Lições aprendidas, o que a gente poderia ter melhorado e segue a vida. Pô, que legal, hein? Né? Então, assim, se errar, todo mundo vai errar. Né? E é errando que se aprende, porque a gente não nasce sabendo. Por mais que eu veja
Só que o Galdino tem uma puta de uma experiência assim, assado e tal, e eu queira fazer algo parecido com o que ele faz, como eu não tenho experiência do Galdino, eu vou errar. Eu vou dar uma tropeçada, vou passar vergonha. Cara, isso aí é o processo. Eu tenho que me expor mesmo para poder aprender. Faz parte, né, Daniel? Faz parte. Aí eu acho que hoje os RHs, as empresas, os diretores estão muito mais acessíveis, né, Daniel? De conversar, de aprender, até de eles se colocarem à disposição para ensinar. Não tem tanta aquela distância que tinha antigamente, né? Você trabalhou em empresa, você sabe, né? Falar com o diretor, né? Para quem estava lá embaixo, nossa, era inimaginável, né? Mas hoje não. Hoje, né? Almoça junto, troca uma ideia, manda um WhatsApp, enfim. Acho que isso mudou muito de um tempo para cá. E uma última pergunta que eu tenho, Daniel, para a gente já ir caminhando para o final da entrevista, é sobre a questão geracional. A gente tem hoje convivendo, dizem que 5 gerações, né, de profissionais, a longevidade está aumentando, né, então temos pessoas, né, com mais idade no mercado também. Inclusive alguns militares também, quando dão baixa, né, principalmente os de carreira, que saem com 50 e poucos anos, às vezes, né, 52, 55, essa faixa etária mais ou menos, às vezes até mais novos, 47, já tem militar que se aposenta, porque entra muito novo na carreira, né. A área de TI é uma área em que esse profissional com mais idade consegue também entrar, fazer uma transição de carreira, ou é mais difícil? Porque a gente tem áreas que essa mudança é mais complicada, né? Você enxerga que a área de TI é possível? Pô, me interessei pela área, mas sim, eu sou de outra, eu quero começar a aprender e me desenvolver nela. A experiência é muito valiosa. Tá. Assim, quem já viveu muito tem uma experiência que agrega um valor muito grande. Naturalmente, você tem que saber encaixar cada tipo de pessoa em cada caixinha da tua empresa, né? Para que isso funcione muito bem. Então, assim, da mesma forma, você tem aquele cara que acabou de chegar, que tá com aquela garra imensa e tal, você percebe que é meio que um super-homem, né? Se deixar, ele sai voando. Só que ele não nasceu pra voar, ele vai cair. Aí você tem que segurar o cara, né? Você tem que trazer um pouco da realidade, de como fazer da melhor forma e tudo mais. Então, você ter esse profissional que tem mais experiência tem um valor muito grande e muito interessante, porque para ajudar em tomada de decisão, ele vai te trazer situações de observação que às vezes a gente não está vendo. Questões de comportamento. Né? Numa reunião você vê aquele pessoal, né, tudo conversando e tal. Ele vai te trazer uma sensação comportamental que você não está vendo. Entendi. E aí você pode tomar a tua decisão, teu caminho de uma forma mais assertiva. Coisas que só a idade traz, né? É a idade que traz. Maturidade, né? Você pegar... Putz, cara, se eu tivesse a experiência que eu tenho hoje, se eu fosse novo, 18 anos, putz, ia estar voando. Né? Ia estar... Mas é aquela história, assim, você tem que passar por etapas, né? Então, você juntar essas realidades é muito interessante. São as vivências, né? São as vivências. Da nossa trajetória, então, assim, né? Tem oportunidade para todo mundo, né? De fato, você tem que saber só como é que você encaixa isso. Ah, legal. Porque às vezes o pessoal que está assistindo, olha, fala, não, o Daniel começou lá em 98, década de 90... O cara tem uma bagagem enorme, nunca vou chegar, né, no nível dele, mas é legal você dar essa mensagem para o pessoal saber que se capacitando, correndo atrás, tendo empresas que dão uma oportunidade como a TQA, é possível realmente você ingressar nesse mercado mesmo não vindo dessa área, né? Então é uma mensagem aí, né, de incentivo que você dá para o pessoal, né, principalmente para os militares, familiares também que estão assistindo, porque a gente atende também a família militar, né? Às vezes um filho, um pai, um tio, também que quer fazer essa transição. Bom, Daniel, acho que nosso papo, né, completou tudo que a gente tinha ali para falar e eu fiquei muito feliz de ter você aqui hoje, até porque nesse pós-pandemia eu percebi uma mudança muito grande por parte dos militares quando eles me acessam, né? Antigamente, lá em 2012, 2013, quando eu comecei, a grande maioria queria área de segurança, área de logística, né? Aquela parte mais operacional, e hoje eu te digo que 40% dos militares que me buscam, 40%, 50% são para a área de TI. Né? Então, eu também tenho esse desafio de recolocá-los, né, e orientá-los, porque é uma área dinâmica, uma área que está acontecendo agora, está super quente. Então, a sua vinda hoje contribui demais, né, para este momento e para todo mundo que vai assistir esse vídeo aí ao longo dos anos, tá? Porque não só o militar, né, mas todos os profissionais que querem saber um pouco mais da área, entender um pouquinho como eles podem se adaptar. E você deu várias frentes, né? Vários rumos que ele pode tomar, várias instituições também, certificações, network. Então, acho que a gente completou todas as dicas aí para esse profissional. Eu queria passar para suas mãos aqui uma breve lembrança aqui nossa. Legal. Que é o nosso
nosso troféu de empresa contratante de veteranos. Que bacana. Vocês que já são contratantes de veteranos aí agora estão chancelados. Se puder mostrar ali para nossa câmera aí, Daniel Loyola da TQA, empresa contratante. A TQA, inclusive, né, Daniel, que é uma apoiadora, né, da ação social, contrate veteranos, está aí buscando militares, está com vagas. Então, eu queria que você divulgasse um pouquinho aí como o pessoal pode te encontrar, né, acessar suas redes, saber um pouquinho mais sobre a TQA, se tiver alguma dúvida, né, você pode tirar com você também. E queria que você desse uma mensagem final para essa galera que está te assistindo hoje. Maravilha. Bom, tanto o meu perfil quanto o perfil da TQA, vocês conseguem localizar pelo LinkedIn, tá? O caminho mais fácil. Tem Instagram também, né? Meu perfil é Daniel Loyola, vocês vão conseguir achar fácil, da TQA Tecnologia também, tá? E pelo perfil da TQA eles vão estar mais antenados do que está acontecendo, né? Para quem está indo para... Acho que uma mensagem bacana para quem está querendo ingressar nessa área, né? Tem muita oportunidade, né? Naturalmente, hoje é muito mais fácil se você se especializar em alguma área e tentar identificar o que você gosta, né? O que você tem mais afinidade e correr atrás de capacitação. E o investimento é quase que zero, porque você tem treinamentos gratuitos, você tem plataformas de treinamento. Microsoft, por exemplo, no site da Microsoft, você tem treinamentos para cloud gratuitos. Você já sai certificado. Treinamentos de colaboração, né? YouTube. Então, você consegue se especializar a custo zero. Tudo é questão de dedicação, né? Ao mesmo tempo que a gente perde tempo, se dedica, né, para sair, para balada, né? A gente pode pegar um pouco mais de tempo para poder se especializar. É um investimento que vai te agregar valor, que vai e é um conhecimento que fica para a tua vida, né? Ou seja, você vai ganhar esse conhecimento, isso vai te ajudar no teu dia a dia, na tua vida, né? E também tem um ponto que eu falo para o pessoal, para minha equipe, aprendam outro idioma. Importante. Aprenda um outro idioma, tá? Cara, se aprender inglês, isso te abre portas que vocês não têm ideia, né? Hoje a gente trabalha com... a gente não se limita ao Brasil, a gente fala que a gente é uma empresa global, porque, cara, se a gente tem alguma dificuldade, alguma dor, um apoio, alguma coisa nesse sentido, a gente tem contato em tudo quanto é lugar no mundo, na China, nos Estados Unidos, na Índia, na Europa. Então, assim, se tem alguma coisa que a gente não sabe fazer, alguma coisa muito específica, a gente consegue achar quem faz porque fala inglês, por causa do idioma. Então isso abre portas que vocês não têm ideia. E te facilita encontrar um conteúdo de capacitação também bem robusto, também em inglês. Então assim, para quem quer de fato entrar na área, tem muita oportunidade. Mas de novo, só depende de você, só depende da gente. Pô, que legal. Legal, Daniel. Gente. Obrigado, viu, Daniel, pela sua participação. Então, você que assistiu aí o nosso programa, espero que tenha gostado. Dicas valiosíssimas do nosso Daniel Loyola, CEO da TQA. Então, o bizu é esse, é correr atrás, é se capacitar, é fazer o inglês, aprender, porque isso vai te abrir portas em vários segmentos aí da área de TI. Siga acompanhando aí os nossos episódios, se cadastre aqui na nossa divisão podcast, curta esse vídeo se você gostou, comente. Espero vê-lo nos próximos programas. Um grande abraço para você e a minha continência.